Tromboembolismo pulmonar. Essa semana a gente teve aí nos noticiários um desfecho trágico de uma influencer, uma assistente de palco que foi fazer um procedimento cirúrgico e infelizmente teve um desfecho horrível que vocês souberam aí através das mídias. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é o tromboembolismo pulmonar, quais são os fatores de risco, ou seja, quais as condições que podem favorecer ou aumentar a probabilidade de você ter um tromboembolismo pulmonar, quais são os sinais importantes que você deve prestar muito atenção se você está tendo um evento chamado aí tromboembolismo venoso ou tromboembolismo pulmonar propriamente dito, e também a gente vai conversar no final desse vídeo o que você deve fazer quando você vai fazer algum procedimento, quais as informações que você precisa para evitar, para prevenir uns desfechos tão catastróficos como esse que aconteceu aí com essa menina, tá bom? Então assiste o vídeo completo e aproveite o nosso conteúdo. Olá, eu sou Alex Dornelles, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita, vai ali embaixo, clica ali embaixo, te inscreve agora no canal e não esquece de acionar o sininho da notificação, que dessa forma toda semana quando tem vídeo novo você é notificado, ok? Então vamos lá. Tromboembolismo pulmonar, o que é isso? Primeiro a gente tem que entender que o tromboembolismo venoso é a formação de um coágulo dentro de uma veia do nosso corpo. Esse tromboembolismo é a formação desse coágulo, ele pode formar dentro de veias de qualquer parte do nosso corpo. Se for uma veia profunda, a gente vai chamar isso de trombose venosa profunda. Quando formou aquele coágulo de sangue lá dentro daquela veia, por algum motivo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer do vídeo, esse coágulo de sangue ele pode circular no nosso corpo, ir através de uma veia até o coração, do coração esse coágulo pode ir até o pulmão e trancar uma artéria importante que leva sangue para o pulmão. Essa trombose da artéria seria uma trombose arterial, mas que foi motivada por um êmbolo, por um trombo que se deslocou aí na corrente sanguínea e foi até aquela artéria importante que leva sangue lá para o pulmão. Quando trancou essa artéria que nutre o pulmão e que vai fazer as trocas gasosas lá no pulmão, quando você tranca essa artéria, dependendo do tamanho desse coágulo, dependendo da artéria que trancou lá dentro do pulmão, você pode ter um colapso circulatório, um colapso cardiocirculatório. Vai depender de alguns fatores. Depende também a repercussão desse trombo, o que vai acontecer com esse paciente, o risco dele ir a óbito, depende também da condição prévia desse coração e da condição prévia desse pulmão. Então, o desfecho desfavorável desse trombo que deslocou na corrente sanguínea e foi até o pulmão vai depender do tamanho do trombo, da artéria que está localizado o trombo e também da condição do paciente. Isso é uma trombose, uma tromboembolia pulmonar. O trombo que se deslocou foi até lá e causou, muitas vezes, nos casos mais graves, um colapso cardiopulmonar, e esse colapso cardiopulmonar pode vir a dar uma parada cardíaca, e essa parada cardíaca pode levar ao óbito, que é o que aconteceu com esse caso aí que a gente viu na semana. Eu não analisei esse caso, eu não vi, eu só vi as notícias aí por cima, mas eu trouxe para você. Acredito que a causa de morte tenha sido o tromboembolismo pulmonar, pode ter sido uma tromboembolia gordurosa, que é um assunto para um outro vídeo, eu não analisei. O meu objetivo nesse vídeo aqui é trazer sobre a tromboembolia pulmonar. Bom, mas Alex, então eu entendi o que é, eu quero saber como isso acontece, quais as condições que favorecem para acontecer um trombo. Lá atrás, Virchow, que era um cientista, um estudioso do assunto, ele criou a tríade de Virchow para fatores de risco de uma trombose. E ele falava, e ele
fala, e a gente estuda isso até hoje, que se o sangue está meio parado no nosso corpo, que é a estase sanguínea, isso é um fator para acontecer, uma condição prévia, né? Para acontecer um tromboembolismo pulmonar. Se você tem lesão endotelial, ou seja, lesão na parede de qualquer vaso do nosso corpo, também tem predisposição para formar um trombo. E se você tiver um estado de hipercoagulabilidade, ou seja, uma facilidade de formar trombos no teu corpo, também facilita para um tromboembolismo. Então ele criou essa tríade aí e ele disse, se tiver algo comprometido nessa tríade, você tem um aumento de risco de ter uma trombose. E aí entra os fatores de risco que a gente falou, que ia falar aqui nesse vídeo. E o que é um fator de risco? O fator de risco é uma condição que aumenta a probabilidade de você ter um evento, de você ter um desfecho desfavorável, como um tromboembolismo pulmonar. E os fatores de risco para você ter uma trombose dentro das veias vão passar pela tríade de vírus que a gente falou. Por exemplo, estase sanguínea, sangue parado no nosso corpo. Se você vai fazer qualquer procedimento, você vai fazer qualquer tipo de cirurgia, ou se você teve até mesmo um trauma, uma pancada, fraturou um membro inferior, você vai ficar parado naquele momento. Então você tem o momento que você está parado durante um procedimento, você vai ter um pouquinho de estase sanguínea porque você não está em movimento. Isso é um fator de risco. Além disso, numa cirurgia, também tem lesão endotelial porque vai ter lesão no teu corpo. E também tem um estado de hipercoagulabilidade, porque quando você faz um procedimento invasivo no teu corpo, existem muitas substâncias envolvidas que fazem com que o seu corpo se prepare para cicatrização, para coagulação quando você teve um corte, por exemplo. Então você também vai entrar num estado de hipercoagulabilidade. Então qualquer procedimento cirúrgico, ele por si só, ele vai ser um fator de risco para você ter uma trombose. Quanto mais longo for aquele procedimento, maior vai ser o fator de risco. Mas claro que não é só isso. A gente falou de um dos fatores de risco. Se o paciente fica muito acamado, se ele fica muito parado, se ele vai fazer uma viagem longa, tudo isso vai ser condições para que o sangue não esteja circulando muito bem e seja um fator de risco para uma trombose. Também existem outros fatores de risco importantes. Por exemplo, toda pessoa com mais de 40 anos, ela já tem um fator de risco aumentado para ter uma trombose. Então, se você tem mais de 40 anos, você naturalmente já tem uma probabilidade maior de ter um evento tromboembólico. Então, você tem mais de 40 anos, vai fazer um procedimento cirúrgico ou vai fazer uma viagem longa ou está acima do peso, a obesidade também é um fator de risco para você ter um tromboembolismo venoso. Então, tudo isso são fatores de risco. Mas tem mais fatores de risco. Se você já teve uma trombose no passado, essa semana apareceu uma paciente que vai fazer um procedimento e ela já teve um evento tromboembólico no passado por um trauma. E se ela teve esse evento tromboembólico no passado por um trauma, ela tem um fator de risco um pouquinho aumentado. Não quer dizer que ela vai ter uma trombose, mas ela já tem que ir consciente que ela tem um risco um pouquinho aumentado. E o médico que vai fazer o procedimento dela vai tomar todas as medidas cabíveis que ele possa fazer para prevenir esse evento, mas tem que entender, ela tem um fator de risco prévio. Existem fatores de risco que predispõem. Doenças como um câncer, se você tem um câncer, você tem fator de risco aumentado, insuficiência cardíaca, problema no coração, se você já teve um infarto, DPOC, que é o enfisema pulmonar, se você tem problema no enfisema pulmonar, você tem também um risco aumentado de ter eventos. Se você fuma, o tabagismo está muito implicado com tromboses, tanto arteriais quanto venosas, porque ele tem mais de 4.000 substâncias tóxicas que pode aumentar o teu estado de hipercoagulabilidade e você formar trombos. Além disso, medicamentos à base de estrogênio, então o anticoncepcional que muitas mulheres tomam, ele aumenta risco de trombose?
aumenta e a gente sabe disso. Porém, a gente sempre fala, peraí, então eu não posso tomar anticoncepcional? Depende. Se você for uma mulher jovem, saudável, menos de 40 anos, não tem nenhuma outra história, ele vai ser bastante seguro, porque a gente sabe também que a gravidez também é fator de risco pelo aumento do útero, pelo aumento dos hormônios da mulher. A gente sabe que uma gestante tem 4 vezes risco maior de ter uma trombose, assim como no parto ela também tem risco. A gente sabe que a gestação é um fator de risco e o anticoncepcional, por ter estrogênio, ele também é um fator de risco, porém, se ele for bem indicado pelo médico, ele é bastante seguro, ele aumenta aí em 2 a 3 vezes o risco de você ter uma trombose. Se você não tiver nenhum histórico prévio, se você não tiver nenhum histórico familiar e se você tem boa saúde, menos de 40 anos, você vai poder tomar um anticoncepcional com segurança se for prescrito por um médico. Mas, indo além, a mais disso ainda, existem outros fatores de risco, como, por exemplo, se você tem uma trombofilia. Trombofilia é um estado que pode ser congênito ou adquirido, em que o teu corpo ele tem uma facilidade de formar mais trombos. Você pode ter uma alteração no sangue que facilite você formar mais trombo, e aí é um fator de risco aumentado para um evento tromboembólico. E continuando nos fatores de risco, o que aparece muito aqui no consultório é paciente com muitas varizes, com aquelas veias dilatadas e tortuosas, em que o sangue não está circulando muito bem, e os pacientes me perguntam muito, doutor, eu posso ter uma trombose devido às minhas varizes? E eu digo para você que sim, é verdadeiro. Você pode sim ter uma tromboflebite, que é a formação de coágulos naquelas varizes, naquelas veias mais superficiais. Essas veias superficiais podem, por prolongamento desse trombo, vamos dizer assim, levar esse trombo para as veias mais profundas e você ter um tromboembolismo venoso profundo, e desse tromboembolismo venoso profundo soltar para o teu pulmão, para o teu coração e para o pulmão, como a gente já viu, e você ter um tromboembolismo pulmonar. Então, as varizes são fatores de risco? Sim. A gente fala que isoladamente as varizes é um fator de risco pequeno, mas se você somar varizes, idade avançada, obesidade, tabagismo, viagem longa, você vai somando, você vai cada vez mais tendo mais fatores de risco para evento. Então, Alex, antes de me dizer o que eu preciso fazer, quais são os sinais, o que eu tenho que ligar o alerta para eu saber se eu posso estar tendo uma trombose venosa profunda e, consequentemente, um tromboembolismo pulmonar? Então, vamos lá. Primeiro, existem alguns sinais importantes. Se você, de uma hora para outra, inchou uma perna do nada, acordou de manhã com uma perna inchada, não bateu, não aconteceu nada e ela está inchada. E você fez um procedimento há uma semana que não tinha nada a ver com a tua perna, um procedimento no abdômen, um procedimento qualquer. Pode ser que você esteja assim tendo uma trombose venosa. Outro sinal importante, falta de ar de uma hora para outra, de início súbito começou a faltar o ar. E associado a isso, quando você respira tem dor, puxa o ar e tem dor, dor ventilatório dependente, dor pela respiração, falta de ar e dor pela respiração de uma hora para outra. Opa, tem que ligar o alerta, porque pode ser sim que você esteja tendo um tromboembolismo pulmonar. Inchaço de uma hora para outra, falta de ar, dor desse tipo que eu falei aí, isso tem que ligar alerta e tem que procurar ajuda médica imediatamente. Às vezes o paciente tem inchaço da perna e falta de ar. Não é raro isso. Muitos pacientes eu atendi aqui e fiz o tratamento imediato com anticoagulação para que ele diminua os riscos desse trombo aumentar e de ser um evento catastrófico, como a gente viu aí essa semana. Então, são sinais de alerta que você deve prestar atenção. Não são só esses. Às vezes pode tossir sangue, às vezes pode ser apenas uma tosse que começou de uma hora para outra associado ao inchaço na perna. Existem sintomas muito inespecíficos, sinais e sintomas mais inespecíficos que pode ser qualquer outra doença. Mas os sinais de alerta que eu falei para ali para você, você tem que ficar atento. Mas Alex, olha só, e o que eu posso fazer para prevenir um quadro de trombose? Principalmente se eu vou fazer um procedimento médico de qualquer natureza, o que eu devo fazer? Primeiro, controlar os fatores de risco. Se você está acima do peso, se você está fumando, se você não está cuidando adequadamente da sua saúde, esse é o momento de você entender. Precisa cuidar mais da tua saúde. Quanto menos fatores de risco você tiver,
menores são as probabilidades de você ter um evento catastrófico como um tromboembolismo pulmonar. E tem medidas que você pode fazer. Existem algumas coisas que não tem como fazer. Se você tem mais de 40 anos, não tem como voltar atrás. Existem alguns fatores de riscos que são imutáveis. Outros você pode melhorar a tua saúde e diminuir o risco. E você quer fazer um procedimento, você vai lá, vai fazer um procedimento, seja uma lipoaspiração. Eu não sou contra você fazer qualquer tipo de procedimento no seu corpo. O que eu acho, o que eu sei, na verdade, que você deve fazer é o seguinte. Primeiro, fazer uma avaliação médica completa. Isso é o primeiro. Então, você foi no seu médico, o seu médico ele vai pedir toda uma avaliação para estratificar todo o teu risco e ver qual o risco de complicação que você tem. Por isso que o médico pede avaliação cardiológica, por isso que o médico pede um monte de exames, para que ele tenha a tranquilidade de indicar o procedimento para você. Segundo, sendo tudo feito certinho e você decidiu fazer o seu tratamento, converse com o seu médico e pergunte: quais os riscos eu tenho para esse procedimento? E aí o seu médico, de uma forma muito clara, ele vai dizer para você: o teu risco é esse, esse e esse. A gente sabe que mesmo tendo nenhum fator de risco para evento tromboembólico, às vezes ele pode acontecer. Então, qualquer procedimento que você for fazer, você não está isento de riscos e você precisa entender isso. Porque não é só sobre você, é sobre o médico também. O médico que é responsável, ele jamais vai querer que aconteça um evento trágico no paciente dele. Jamais. A gente estuda medicina, a gente estuda um monte justamente para ajudar as pessoas, não para ter eventos trágicos como esse. É isso que nós aprendemos, estudamos com tanto amor, tanto carinho para tratar dos nossos pacientes. Mas a gente está sempre exposto a acontecer algo com os pacientes, porque existem fatores de risco, existem riscos que podem acontecer desfechos trágicos. E isso passa muito por uma conversa franca tua com o teu médico, para você entender e tomar uma decisão consciente. Você precisa estar consciente de tudo e tomar a tua decisão. Eu sempre converso isso com meus pacientes. A decisão, ela tem que ser consciente. Se você entendeu tudo, nós vamos fazer para que você fique melhor, porque os benefícios compensam sim os riscos na grande maioria das vezes. Quando o médico vê que o risco não compensa o benefício, ele contraindica o procedimento, porque ele diz: olha, o teu risco é muito maior do que o benefício, então a gente não vai fazer. E essa conversa tem que ser muito franca, tá bom? E se você ainda tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, coloca aí embaixo que eu converso com você. E não esqueça, mande esse conteúdo no teu grupo de WhatsApp para muitas pessoas, teu grupo de amigos, teu grupo de família. Manda esse vídeo, que dessa forma você vai estar ajudando as pessoas a cuidarem mais da sua saúde e também ter decisões conscientes do que fazer no seu caso. Cada caso é único, cada caso é individual e precisa conversar com seu médico para esclarecer tudo isso e ir para um procedimento com bastante segurança. Um grande abraço e até o próximo vídeo.